Gerardo, tá na hora. Vamos, senão a gente vai atrasar. Bora? Boa noite, pessoal. A gente está falando... Estou usando o termo boa noite porque está de noite, mas a gente sabe que a gente sempre faz aquela brincadeira bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente não sabe a hora que a pessoa está assistindo, né? E a gente está começando hoje mais um papo legal sobre essa área que a gente já vive há pouco tempo, né? Tipo 30, 40 anos, né? O Gerardo, inclusive, é o caçula, né? Tá com quantos anos? Tô com 30 anos. É caçula. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial que eu conheço há muitos anos, embora a gente não tenha como conviver no dia a dia, que hoje em dia é muito complicado isso, mas é um cara que eu tenho muita consideração e respeito, gosto muito dele, trabalhei cerca de 10 anos com ele, que é o Francisco Martins, tá aqui com a gente. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite ao podcast Vida em Condomínio. E também é um prazer estar aqui para rever o Aloysio, que é um amigo de muitos anos, assim, conhecer novos amigos aqui também, que trabalham, estão aqui junto na equipe, e contar um pouco para vocês de toda a minha trajetória, tá? Da minha formação e um pouco da loucura, né? Que é administrar um empreendimento, porque vida em condomínio é bem complicado, né? Parece ser fácil, parece ser tranquilo, mas a gente tem toda a parte operacional, tem toda a parte burocrática, e a convivência entre as pessoas é bem complicado, né? A gente tem que trabalhar com comportamento e é isso. Vamos hoje aqui trocar um pouco dessas informações, um pouco da trajetória e de todo esse trabalho que é desenvolvido, até para vocês terem um pouquinho de conhecimento do que acontece por trás dos bastidores, né? Então, é um prazer estar aqui hoje. Legal. Yeah. Ele até falou uma coisa engraçada. O Luciano Huck, que é apresentador, ele tem um termo que ele usa, né? Loucura, loucura, loucura. Ele não tem noção do que é a loucura administrar a área condominial, né? Mas vai, te cortei, pode falar. Okay. Francisco, queria saber como é que foi essa questão de você entrar para essa vida de condomínio. Como é que você caiu na vida de condomínio? O Francisco é mais um exemplo daquele cara que cai em condomínio e não sai de condomínio. Verdade. E o que foi antes e como foi a tua trajetória até chegar à vida de condomínio? Na verdade, eu sou formado em hotelaria e pós-graduado em planejamento. E hotelaria trabalha com hospedagem. Hospedagem você acomoda as pessoas. Então, é um segmento que tem muita coisa a ver com condomínio. E aí eu me formei, trabalhei na parte comercial. E dentro da parte comercial, eu fui gerente comercial de uma rede de hotéis. De a parte hotéis, na verdade. E aí toda a parte hotel, ele tem a razão social dele é um condomínio. Então, você convive hotelaria com condomínio. Então, aí eu entrei para esse segmento e aí eu tive que conhecer bastante, porque por ser um gerente comercial, eu praticava todas as tarifas que eram colocadas no mercado. Então, eu tinha contato, inclusive, com o Aloysio, foi um colega de trabalho, que a gente, por exemplo, tudo que a despesa mensal dele, eu tinha que cobrir com as vendas das reservas dos hotéis. Então, eu tive que conhecer, e também a parte de convivência. Então, eu tinha que ler todas as convenções, todos os da parte hotéis, tinha que ler todo o regulamento interno para dentro disso, eu passar para a minha clientela que eu vendia esse produto. Tá? Então, aí eu comecei a conhecer mais, comecei a conviver mais com os supervisores, com o gerente operacional, e aí daí nas assembleias eu participava, enfim. Então eu comecei a ter essa experiência. E a Protel, que eu trabalhava na época, que era uma rede hoteleira, ela também tem a parte de condomínios. Então a gente começa a andar junto. Então não tem como você fugir. E aí, dentro de condomínio. E aí passou um tempo, eu saí da área comercial e fui para a área de administração. Porque a parte comercial a gente viaja muito e eu fui sentindo que com o tempo essas viagens iriam reduzir por causa da tecnologia.
as pessoas não estavam mais fazendo essa parte comercial presencial, ela fazendo mais virtual. E aí, passou um tempo, eu tive um convite de implantar uma parte hotel e administrar, e estou lá há 33 anos. Enfim, me formei em hotelaria, eu tenho 45 anos de profissão, né? E estou no mercado e todo dia eu tenho que apresentar uma tecnologia, acompanhar toda a inovação de todo o mercado. E é uma vida bem... administrar corrida e conflitos. Você Como é que é administrar conflitos. Como é que é implantar um hotel? É como se fosse um condomínio? Qual é a diferença? Sim, você tem todo um trabalho, é como se você estivesse montando um condomínio. Você tem as despesas de água, luz, gás, funcionários, você tem todos os insumos que você precisa para um condomínio. Só que Incluindo também dentro dos apartamentos ou somente só a diferença é essa. Quando você vai administrar uma parte hotel, você também administra as dependências. Então você implanta serviços de limpeza, você tem a recepção que você tem que cuidar, você tem que receber as pessoas, você tem que lavar a roupa das pessoas, tanto operacional como pessoal. Então é um trabalho maior. Porque, por exemplo, num condomínio você administra até a porta principal da pessoa. Assim, entre aspas, né? Porque você tem que cuidar também da parte de infraestrutura. Sim. Que tem determinada, por exemplo, na parte hidráulica, você tem na parte hidráulica até onde tem um registro, você responsabilidade do administrador, do prédio, na verdade, né? Então, tem tudo do condomínio e mais um pouco, porque você trabalha com pessoas que vêm de fora, e às vezes, como é uma parte hotel que é misto, você tem família com hóspede, você tem que ter um trabalho bem cauteloso para você poder atender ambas as partes. E o que eu falo? Você que administra algum empreendimento, você não pode administrar em causa própria. O que você tem que fazer? Você tem que ser neutro e atender as solicitações, as reivindicações para todos igualmente. E às vezes tem pessoas que não aceitam um não. Eu tenho muita experiência de pessoas que eram amicíssimos e desde o momento que você fala não, a pessoa... Pelo fato de ser morador, né? Ele é morador, então ele se acha que é mais importante do que aquele que está sendo, de repente, no pulso e está alugando por temporada, né? Sim, é igual proprietário, né? Se você, por exemplo, tem condomínios que você tem proprietário, você tem inquilino. E às vezes você vai para uma reunião e a pessoa fala assim, não, mas ele é inquilino. Eu falei, eu tento reforçar, mas ele é inquilino, e o inquilino gasta muito mais. Porque além de ele pagar todas as despesas pontuais, PTU, cota condominial, ele ainda paga o aluguel. Então ele tem um custo maior. E uma coisa que eu falo, você não for adquirir um imóvel, você for comprar um apartamento, você precisa conhecer a convenção, você precisa conhecer o regulamento interno. Porque, por exemplo, você às vezes compra um apartamento num prédio, o prédio está construído, está pronto, está ali. E aí você compra um carro que não cabe na garagem. E aí quem que o administrador do prédio fala? As pessoas que gostam de carro grande. E aí você tem que conviver com uma situação que você não tem como mudar. E aí o que vem agora é o carro elétrico, né? Ele comprou um carro, não tinha, mas eu tenho carro elétrico, e vocês, quando que vocês vão querer? Quando é que vocês vão começar a fazer a instalação do carregador do carro elétrico? Outro problema sério, carro elétrico e bicicletas elétricas também. Porque quando você compra na estrutura, você compra uma vaga, só que essa vaga às vezes é micro. E aí você quer colocar uma bicicleta elétrica e ainda quer que coloque uma adaptação para você recarregar as suas baterias, assim como o carro elétrico. E, por exemplo, todo consumo de energia é comum a todos, então é rateado. Então, eu não tenho carro elétrico, eu não tenho uma bicicleta elétrica. Eu pago o rateio é feito da mesma forma. Então, isso tudo são novidades que você, conforme eu falei anteriormente, você precisa se adaptar para você ter uma boa convivência, né? E atender a todos, né? E esses apartamentos são padronizados ou em termos de layout, é padrão. É sala 4, ainda tem que ter essa dificuldade, ainda tem que ter essa preocupação, na verdade. E aí a parte de decoração, tem alguns que é padrão, são iguais. Mas às vezes a pessoa compra um imóvel dentro de um empreendimento como um investimento, né? E aí ela monta do jeito que ela quer. A decoração.
E coloca só para você administrar. E coloca lá para a gente administrar, entendeu? E isso funciona assim, no grande, todo o mercado tem. Existe os administradores de imóveis e existe os administradores de reserva. Entendeu? Por exemplo, tem Airbnb, que na verdade eles não administram o apartamento, eles é uma central de venda de hospedagem, né? Eles comercializam, a pessoa chega num condomínio, por isso que tem algumas divergências, né? E o condomínio tem que se adaptar a um hóspede. De repente, o condomínio não tem, por exemplo, quando o residencial de serviço tem isso disponível, ele atende. E os prédios que não tem? Sim. Então, eu pegar voltar um pouquinho ao que você falou, uma coisa que está muito atual agora, que é esse negócio de carro elétrico. Existe uma recomendação que não se faça o ponto de recarga em lugar coberto, garagem coberta. Um exemplo, no seu condomínio, existe uma disponibilidade descoberta onde possa botar? Não. Você vê que já é um complicador, né? Não existe. Não está obrigatório que tenha que ser, mas a recomendação técnica é não faça em lugar coberto. Então você já tá com uma dificuldade aí. A gente tem assim, dentro desse assunto, e a gente tem prédios que não tem vaga certa. Você tem prédios que você é por vez de chegada, a vaga é vaga presa, você tem que ter um manobrista. Sim. E você chega com o seu carro, você estaciona, você deixa a chave lá na recepção com o recepcionista, ele fica com a chave, vem um outro morador, para um carro na frente do seu e vai parando na frente do outro, e aí você chega e quer sair no meio da noite. Entendeu? Então tem que ter um manobrista para poder disponibilizar ou organizar. No meu caso, a gente organiza sempre de uma passagem de plantão, deixa sempre... Já sabe, né, o histórico do morador. Tem até já os horários, sabe quem sai mais cedo e já deixa tudo isso organizado. Porque não é um manobrista, é um recepcionista, ele tem outras funções a cumprir. Sim, não tem como comparar. Então, na linha de frente, e eu como administrador tenho que dar todo esse suporte para ele. Em termos de monitoramento, em termos de controle, de acessibilidade, de ter um telefone, enfim. Porque... tá saindo no carro, tá entrando no carro, tem um iFood, tem uma entrega dessa de Mercado Livre e o telefone tá tocando. É muito louco. Porque tem uma central telefônica que é comum a todos, né? Todas as ligações passam pela recepção e eles fazem a triagem, passa para os apartamentos. Eu tenho a mão, né? Enfim, eu tento facilitar da melhor forma possível. Identificação facial para entrada, para sair já faço já um controle mais rígido, né? Para todo mundo que sair a gente ter esse controle de saída, que é uma forma de você também dar um pouco de segurança. Né? Isso influencia também no seguro, né? Em relação de valores de seguro, pelo fato de ter um manobrista na hora do fechamento de seguro, isso influencia. Você tem que ter, você quando você faz o seguro, ele tem que ser habilitado. E você faz o sinistro no caso de ter alguma colisão, de algum problema aí, se for do causador, se o sinistro for causado pelo funcionário do prédio, sim. Mas se for de morador para morador... Não, sim, eu estou falando em relação a valores. Valores, influencia na hora da contratação. Sim. Assim como você tem aquele dia de alagamento, né? Que é uma coisa que agora você pode também, por exemplo, tem garagens que alagam. Sim. E aí você pode colocar isso no seguro, aumenta um pouco, mas em compensação você tem uma garantia. Porque se acontecer, porque o seguro é para isso, né? É para te assegurar. Não, todo seguro, o condomínio já tem o seguro. Mas Sim. Pelo fato de ter um manobrista, a probabilidade de acontecer é bem maior e que está trazendo uma responsabilidade para o condomínio, não para o morador. Porque se acontecer hoje um sinistro dentro do condomínio, a responsabilidade é do morador, que bateu alguma coisa. E aí ali, na verdade, o que eu entendo que ali passa a ser uma responsabilidade do condomínio. Sim. Porque, na verdade, o funcionário é do condomínio. Se o sinistro for causado pelo funcionário do condomínio, por isso que a gente tem câmeras, a gente tem todo o controle. Lá, por exemplo, a gente tem a passagem de plantão, que é tudo formatizado, então de um plantão para o outro. É uma responsabilidade muito Eu não tenho grande. mais aqueles livros de registro, então
Quando é feita a passagem, ele entra com a senha dele, mas ele tem acesso à passagem de plantão, quando ele recebe já está tudo anotado, mas a gente tem que ter essa preocupação, né? Não, por isso que eu falo, a gente deixa organizado, a gente sabe que tem pessoas que, conforme eu falei, tem um carro maior e não tem essa habilidade de manobra. E aí você tem que toda vez que entrar e sair alguém, você tem que dar uma olhada. Sem aquele controle se de não dar tem a volta avaria, no carro todo para pior. Se não está avariado, exatamente. Tem Então, os espertos, né? é uma responsabilidade e você tem que saber trabalhar com isso. Trabalhar de uma forma que não seja assim, uma obrigação. É você trabalhar de uma forma que você sabe. Por isso que eu falo de regulamento interno e convenção. Todo mundo quando entra, eu por exemplo, quando eu tirei minha carteira de trabalho, estava todo feliz, né? Aí minha mãe falou assim, agora você vai sentar ali e você vai ler ela para mim. Que tem gente que não lê, não sabe. Eu, por exemplo, para trabalhar comigo tem que ler manual. O meu funcionário de limpeza, ele lê todo tipo de manual, porque ele trabalha com produto químico, ele inala alguns produtos, então tem que ter os equipamentos, né? O EPI, né? Sim. E usar, porque eu cobro mesmo, porque eu falo, é para sua segurança, não é para você. O funcionário você acha que nunca vai acontecer com ele, essa é a verdade. Você tem que tomar conta de uma coisa que ele deveria, ele se preocupar em usar, mas, agora sim, eu queria voltar um pouquinho atrás, que você está falando da época que começou a informatização, já reduziu o número de viagens e tudo mais. Então, quer dizer, tem dois marcos, eu acho, muito interessantes para condomínio, e no seu caso específico, por ser um residencial com serviços, um parte hotel, o nome que a gente queira dar, um é esse, da questão do começo da informatização, né? Acabou o livro de ocorrência, acabou passagem de turno e tudo mais. E o outro foi a pandemia. A pandemia também foi uma prova de fogo para os administradores de condomínio. Principalmente administradores de condomínio. Por quê? Porque do mesmo jeito que as pessoas ficavam presas dentro de casa e chegou um momento que não aguentava mais, começaram a se rebelar. E a palavra não é uma palavra que incomoda, as pessoas não gostam de ouvir. E a gente, da mesma forma que você tinha que monitorar o funcionário para usar EPI, você às vezes tinha que dar alguns nãos para o proprietário para o bem dele próprio, né? Então foi uma época muito complicada, principalmente no seu caso, porque uma coisa é você estar com um prédio em que o morador é proprietário, mora ali há X anos, você já conhece até os hábitos dele. Você não, você tinha pessoas que sazonalmente estavam lá, mas não necessariamente estariam lá o tempo todo. E não sei se no meio da pandemia houve mudanças, chegou pessoa nova, pessoas talvez até do exterior que não estavam ambientadas na situação, então deve ter sido uma situação um pouco mais difícil do que já é o dia a dia de um administrador, né? Sim. Nesse período, o período da pandemia foi um período que a gente teve que se preparar para jornadas duplas, né? Assim, porque as pessoas estavam trabalhando dentro de casa. Sim. Então, por exemplo, você sair para trabalhar de manhã e voltar à noite é uma coisa, você ficar em casa o dia inteiro trabalhando, tem barulho, enfim, que muitas pessoas fazendo live, muitas pessoas fazendo trabalho que precisaria de um pouco de... Aí a gente criou até na época, eu tenho lá hoje um espaço que a gente chama de business, né? Que é um espaço assim mais reservado, que quando tem obra no prédio, acho que todo prédio deveria pensar nisso, de ter uma área de fuga, para o morador que trabalha em casa, que você não pode parar uma obra, né? Enfim, o que você tem que fazer? Você tem que se adequar e fazer. Eu faço sempre um cronograma de trabalho junto com quem vai fazer a obra, para mim poder saber qual é o período que tem mais barulho. Aí eu aviso para as pessoas. Por exemplo, na quarta-feira agora mesmo tem um apartamento que ia trocar o piso da varanda. Só que quem mora embaixo, a pessoa que mora embaixo, ela fica em casa e ela tem um cachorro. E que eu aviso com antecedência, falo o tempo da obra, porque se a pessoa tiver condições de sair para algum lugar ou se preparar, porque é constrangedor, é uma coisa que a gente não tem para onde correr, né? E na pandemia a gente teve que fazer esse trabalho de pessoas que estavam programadas para viajar e aeroportos fechados, entendeu? Funcionário que tinha que trabalhar, eu trabalhei a pandemia inteira. Sim. Inclusive eu fiquei viúvo na pandemia, entendeu? No período de que não tinha oxigênio, eu perdi, pessoal. Então,
E tive que continuar trabalhando. E ter todos os protocolos em mão. Eu não tive tão um problema grande, porque eu já trabalho já com protocolo, entendeu? Como eu falei para você, meus funcionários têm que ler manual. Eu, quando passo determinada tarefa, ele tem que conhecer qual é a função dele, até onde ele pode ir, entendeu? Quer dizer, tem muita coisa, eu não estou lá, o funcionário sabendo de algumas regras, sabendo de algumas atitudes, ele mesmo já organiza. Obra dentro de condomínio, porque você mexe com toda uma infraestrutura. Quando começa a descer entulho, chega aquela porção de gente para trabalhar, como é que você faz para controlar isso? E pessoas vivendo, e pessoas em casa, e barulho, e entrega de material. É um trabalho que, se você não tiver uma boa logística funcional e organizacional, e você colocar isso em prática, você vai enlouquecer. E às vezes a pessoa também, por exemplo, a pessoa que não mora numa casa e vai morar num condomínio. Acho que esse é o pior, né? Época da pandemia também, de pessoas querendo fazer festa. E para você falar, eu não posso, você não tem poder de proibir nada, né? O administrador, ele não proíbe nada. Ele faz cumprir as regras. E cumpre todas as regras. Então foi um período que, mas graças a Deus, superou. Tocou no assunto interessante, essa questão de quando o morador, ele mora numa casa e ele vai para um condomínio, é muito complicado para o síndico ou para o administrador, né? É complicado. Administrar esse... Porque ele vem de uma realidade que ele não tem um regulamento interno, ele não tem uma convenção. E, na verdade, não são proibições, são regras que é comum a todos. Regras de convivência. Então todo mundo tem que seguir. Porque eu quero fazer um churrasco na varanda. Não pode num condomínio. Tem a varanda gourmet. Eu quero fazer uma festa. Salão de festa. Tem acontecido muito essa mudança, né, de muita gente saindo de casa, indo para condomínio. Tem mesmo por questão da segurança, né? Aqui é uma contramão do pandemia. Na pandemia, muita gente saía do prédio para morar em casa, porque tinha um ambiente mais respirável, mais ar livre, né? Até por segurança, né? Agora, ao contrário, as pessoas estão voltando para prédio por causa da segurança, principalmente, a pessoa se sentir mais segura. E o condomínio também você tem um diferencial, né? Porque num condomínio você numa casa você gasta muito mais. Sim. Num condomínio isso é dividido, né? É diluído mesmo. Porque, por exemplo, manutenção, água, luz, gás, então... Depende, só não pode morar no Recreio, hein? Recreio só são 6 apartamentos. Se for morar no Recreio, a divisão é... Não, mas assim, na verdade, o que acontece? Quando você mora no apartamento, a sua manutenção é da porta para dentro. Da porta para fora, você divide entre... O rateio já numa casa, dentro e fora é você sozinho. É você sozinho. Né? E dependendo do tamanho da casa, é uma senhora despesa. Fora não só a manutenção, como uma casa com certeza gasta mais luz, mais água, você tem que lavar mais lugares. Você não vai lá, não tem quintal no apartamento. E o condomínio, o quintal do apartamento, a área comum é dividida entre todo mundo. Então, com certeza, você gasta muito mais numa casa do que no apartamento. Sim. Então, tem isso, e tem principalmente hoje, ainda mais no Rio de Janeiro, a segurança, não tenha dúvida. Né? São dois pontos, né, preponderantes na escolha de onde vai morar. Você quando vai morar num condomínio, você precisa sim ler o regulamento interno. Preocupação. Ter essa preocupação, porque você tem alguns limites. Não dá para você ceder, por exemplo, para fazer festa. É uma coisa que hoje eu faço festa, eu conheço pessoas assim que tem festa no apartamento ao lado, não fez barulho excessivo, não fala nada. Aí quando é o contrário, a pessoa vai falar alguma coisa, aí a pessoa não gosta. Mas eu não reclamei da sua festa. Aí a pessoa fala assim, mas você poderia ter falado. Porque eu não iria passar dos limites de chegar ao ponto de te incomodar. É uma coisa que dá para você ver. Por isso que às vezes as pessoas, quando fazem reuniões, chamam os vizinhos justamente para o vizinho participar. Para você, por exemplo, tá com um barulho excessivo, o vizinho do lado, se está na festa, se está participando, está normal. Mas se é uma pessoa que está estudando, está em casa, ou está adoentado, né, que também tem isso, né? Eu lá, quando recebo qualquer aviso de obra, eu peço para
para mandar com antecedência, porque a gente analisa o projeto, quando precisa de um projeto, o seu engenheiro, o seu arquiteto está com tudo certinho, você vai mexer na parte de estrutural, porque às vezes a pessoa vai lá, quer mexer na parte de instalação hidráulica, quer mexer na parte elétrica do apartamento, e depois você fica com um problema sério, que isso vai mexer em todo o funcionamento do prédio. É igual a, por exemplo, prédio que tem aquecimento central. Você abastece todos os apartamentos de água quente. Aí, no projeto, você tá só água quente para o banheiro. Aí a pessoa faz uma obra, bota água quente no banheiro, na cozinha e lava a roupa com água quente. O que acontece? O consumo de água aumenta, mas e o abastecimento de água quente? Que você faz uma assembleia e isso é dividido igualmente. E aí o que acontece? Você tem problema além do consumo de água, de gás, de luz, que a bomba liga toda hora, que a gente joga a bomba que vai jogando, entendeu? E por isso que lá no condomínio que eu trabalho, a gente separou essas despesas. Água, luz e gás não são valores fixos, ele é oscilante, então a gente rateia a parte. Então, é uma forma da pessoa ver que aumentou, que tem que segurar uma... Não, e outra coisa, você não fica, por exemplo, quando você vai para uma assembleia ordinária, você tem que fazer um trabalho de cálculo em cima das suas despesas. Um achismo, né? Você faz uma despesa, por exemplo, como é que você vai fazer uma despesa de água, luz e gás? Mesmo se você jogar uma margem de 10%, você gastou 20%. Esse dinheiro só vem da onde? Aí os condomínios começam a ficar em déficit. E aí eles caem numa real e eles começam a economizar, né? Não, eu já tô aqui... Não, eu nem quero... Eu separei. Eu tenho uma cota ordinária que eu cobro tanto, mas vai lá. Valor de água, luz e gás é separado. Ele pega a conta do mês, rateia no mês seguinte. É separado. Uma coisa que eu sempre falo, já toquei assunto anteriormente, é o seguinte: não existe esse negócio de água, quando não é individualizado, quer dizer, uma conta única, não existe parâmetro. Porque você pode dizer assim, aquele apartamento XPTO tem um morador e o KYZ tem 5, o de 5 gasta mais. Nem sempre. Isso não é parâmetro. De repente, o que tem um morador gasta mais pelos hábitos do morador. Né? Uma pessoa que fica o dia inteiro em casa, ela consome muito mais do que uma pessoa que... Os outros tem 5, todo mundo fica fora o dia inteiro. Só usa à noite ou de manhã, depois disso é o consumo... Eu, por exemplo, eu estou nesse condomínio já há bastante tempo. Desde o início eu faço medição de água, luz e gás. Eu tenho uma planilha, funcionário da manutenção, todo dia ele vai lá e faz, aí no final do mês eu tiro a média. Quando chegam as contas das concessionárias, eu bato a média deles comigo. E aí eu vejo, entendeu? Então, e também uma forma também, por exemplo, de água. Você pode, se você vê que o consumo aumentou, não aumentou o número de pessoas, ou tem algum apartamento com vazamento, descarga que você, por exemplo, eu acho que é uma coisa que todo administrador, né? Que a gente chama síndico, mas é um administrador, né? É a pessoa que administra aquele prédio. O nome síndico eu não sei porque... Gerente, administrador, supervisor geral, o nome não importa. Deveria entrar ou fazer de 5 meses. Uma revisão, né? Uma revisão, saber? Porque você chega em algum determinado apartamento, está fazendo água, descarga Como ele não paga, não tem uma conta exclusiva, ele não se preocupa muito com vazamento. Não tem tinha um condomínio. Mas se você separa isso conforme eu estou te falando, a gente chega, bom, eu mesmo falo, eu falei, bom, no tempo frio todo mundo quer tomar um banho quente maravilhoso. Mas essa água quente vem da onde? É de um gás, sabe? Tinha um condomínio que a gente ia conversando com o morador da cobertura, né? A gente comentando que o valor estava vindo muito caro, a água e tal. Aí ele, aí ele sem querer, ele falou, não, eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, eu vou lá, ligo o chuveiro, deixo a água esquentando, vou lá, faço um arroz, boto um arroz para fazer, uma batata.
eu escutei aquilo assim. Pelo menos se fosse falei, fazer água, usar água pra enxugar. Mas era consumo comum? Pagava comum, Uma conta pagava tava dentro da Porque despesa se ordinária. fosse o aquecedor dele, né? Aí eu virei e falei assim, não, tudo bem. Se fosse pelo menos eu esquentar o fiz chuveiro pra usar água movimento, quente pro arroz, mas nem isso, né? Aí eu fiz um movimento dentro do condomínio para poder tentar tirar a despesa da água, Conscientização. para poder conseguir. E teve uma redução, porque todo mundo começou a enxergar que realmente o que estava gastando era a água. Né? No primeiro momento eu reduzi a cota condominial, tirei aquele valor que a gente pagava de água, peguei na cota condominial, deu uma redução, porque aí os moradores começaram a entender quanto que eles pagavam de água ali. Você imagina uma assembleia, que você chegue numa assembleia e dizer que nessa assembleia desse prédio especificamente, que reduziu o consumo de água, aí vai levantar o morador, aquele vizinho então parou de fazer arroz em casa, né, e tá comendo fora, né? É isso que eu falo das assembleias. Eu, por exemplo, lá também fiz um contrato de locação de placa solar, né? Hoje o condomínio a gente tem assim, uma usina, né? Uma usina? uma dá uma empresa, redução, E aí eu consegui reduzir, que seja 10%. Aí você, todo mês, no final de todo mês eu vejo lá o consumo meu, quanto que eu economizei, né? E que seja R$1.000. Dá uma cota por ano. Aí você vê R$1.000, aí você bota por ano, você tem uma redução. Paga uma cota você o valor que dá para você fazer as sai um suas mês melhorias. grátis praticamente. Aí você faz as suas melhorias. Você, por exemplo, funcionário de manutenção, eu acho que é uma pessoa que é importante dentro de um prédio. Porque, por exemplo, você não vai chegar ao ponto de ter que fazer uma cota extra que de repente pagaria o salário dele de 2 anos para consertar alguma coisa. Um reparo geral, você vai mantendo tudo funcionando. Exatamente. E vai reparando aos poucos. Eu não tenho, por exemplo, hoje se eu precisar trocar, eu estou trocando as tubulações de água quente das áreas comuns que vão até dentro dos apartamentos, eu estou fazendo isso paulatinamente. Exatamente com esse funcionário que treinou e aprendeu a fazer. Que agora é com água térmica, né? Então ele, primeiro a pessoa que contratou, cobre, né? Eu olhei assim, daí cobre, né? Muitos agora, os novos, é água térmica. Exatamente, ele está substituindo. Mas aí ele aprendeu e a gente está fazendo. É uma economia boa. E maquinário, está fazendo todas as rotinas. Dentro das casas de máquina eu tenho as planilhas, ele marca. Todo mês que ele vai ali, quando a gente precisa trocar alguma coisa, a gente deixa anotado nessa planilha e depois a gente faz um estudo, entendeu? Via de regra que o prédio, depois dos 5 primeiros anos, precisa ter alguém assim para evitar que acumule muita coisa. Não, tem que fazer, porque senão daqui a pouco você vai chegar num estágio que você não tem mais condições. Exaustão, bomba de exaustão que fica ligada, você pode ter 2 e estar usando. Eu, por exemplo, o período que não tem ninguém, eu desligo. Eu ainda tenho essa consciência de desligar, eu desligo. Porque não tem ninguém nos apartamentos tomando banho, não tem ninguém cozinhando, então você desliga e aí você além de você dar uma pausa para o maquinário, né? Sim. Porque você está economizando energia. E aí nos horários de pico a gente liga. Entendeu? Por exemplo, no frio eu não posso fazer isso, porque banho quente, o banheiro fica impraticável, porque não é um apartamento muito grande, não tem janela. Os apartamentos têm janela, não precisa. Enfim, então você tem que estudar o funcionamento. A mesma coisa de cota condominial. Na administradora que eu trabalho, tem uma supervisora que ela fala, mas você já consultou os condomínios do lado? Eu não consulto, porque cada condomínio tem a sua particularidade. Sim. Não existe isso. Por exemplo, eu tenho um prédio do lado meu que ele tem um apartamento por andar. Ele tem 30 apartamentos, a mesma quantidade que eu tenho. Mas o tamanho dos apartamentos dele, o tamanho do prédio é imenso, então não posso fazer um comparativo. Assim como... E as pessoas também são diferentes. Não precisa muito não. Na Gávea, tem uma rua na Gávea, são 6 prédios, tá? Vamos entrar no mérito aqui, são 6 prédios construídos pela mesma administradora, pela mesma construtora, todos têm 66 apartamentos e ninguém tem cota parecida. A cota de condomínio é totalmente diferente um do outro.
todos têm piscina, todos têm a mesma estrutura, é igualzinho os 6 prédios, mas não adianta, tem um que tem a cota 50% mais cara que do outro, e aí? Por exemplo, prédio que tem 60, porque a cota do meu amigo é R$1.000, e o daqui é 2.000, só que lá tem 60 apartamentos. Mais Então, para você fatiar essa torta, você tem um pedaço pequenininho para cada um. Lá já são maiores. Então, você pode fazer sim, comparar algumas coisas quando tem serviço. Os funcionários são orgânicos ou são terceirizados? São orgânicos. Eu acho que o funcionário terceirizado é porque você precisa de ter uma rotina, entendeu? E às vezes o terceirizado, hoje você tem um, amanhã você tem outro. Eu já tive essa experiência de, aí mandava um, aí aquela pessoa não sabia rotina de nada. Imagina você botar uma pessoa para, por exemplo, eu tenho todas as rotinas. O faxineiro, ele sabe o que faz de manhã, começa daqui, tal hora, aqui, tal, tudo certinho, ele vai seguindo toda coisa. Então tem a coleta de lixo que você tem que fazer. Enfim, então reciclado. Os horários que a gente precisa limpar 2 vezes. Tem lugar que você não precisa limpar 2 vezes. Mas tem áreas que você precisa limpar 2 vezes. Então, se você não tem um funcionário, tem manuseio de material de limpeza, eu controlo. Se você chegar hoje lá para o funcionário da limpeza e perguntar assim, quantos rolos de papel higiênico que você gasta por dia, ele vai te falar. Quantos sacos de lixo você gasta de 40 litros por dia? Ele tem uma planilha, ele anota tudo, faz os cálculos e a gente compra certinho. E é uma segurança ter o pessoal todo assim. Sim, aí você com um funcionário terceirizado, a não ser que seja uma coisa só para você chegar ali. Sem falar no compromisso, né? Porque o terceirizado não tem aquele compromisso que tem. Isso que eu estou falando, por exemplo, se você tem um terceirizado, aí precisou daquele funcionário para ir para outro lugar, eles vão te mandar outro. Aí esse outro não sabe a rotina, aí você tem que ficar. Então você ter uma pessoa orgânica, que eu acho que a pessoa já tem uma rotina, já conhece os moradores, já tem moradores, já sabem onde precisa de um tratamento mais especializado, de dar uma atenção melhor, né? E aí você tem essa garantia, é uma garantia. E outra coisa, não é também, eu não vejo economia nesse tipo de trabalho, porque você tem que pagar 13º, você tem que pagar salário, você tem que pagar tudo que você paga para o seu funcionário. Entendeu? Você paga não diretamente, mas você paga para a empresa. E a empresa você paga um valor X por mês que já está incluso 13º e férias. Entendeu? Eu pago, mas eu tenho que colocar isso dentro do meu consumo mensal. Então não é porque eu estou pagando tanto para essa empresa que eu estou economizando, não, eu tenho que embutir. Não, você está pagando, além de tudo, está pagando o lucro da empresa, né? Exatamente. Francis, me ocorreu uma coisa agora que, assim, uma curiosidade, tá? E já em outras oportunidades a gente conversou sobre isso com outras pessoas ligadas a condomínio, que é a comunicação. Porque, voltando àquela história da tecnologia e tudo mais, hoje tem outros instrumentos, né? Tem os aplicativos de mensagem, fora o e-mail, né? Né? Essas coisas assim. E a gente já com outras pessoas dessa área de condomínio, mas assim, basicamente condomínios residenciais, tem o e-mail, tem o aplicativo de mensagem, o mais comum é o WhatsApp, né? E tem aquelas situações que a gente comenta das restrições, grupos de moradores, né? Que sempre sai aquela coisa de fio desencapado, que a pessoa bota comenta uma coisa que não vai procurar saber ainda se é a realidade. Você tem uma situação atípica, porque você não tem, assim como a gente costuma comentar da moradora do Gerardo, né, de um prédio dele, que é a dona Cotinha, que tem N cotinhas ali dentro, moram ali há X anos, né? Então todo mundo se conhece, você faz uma mensagem, um e-mail, uma mensagem, todo mundo recebe, mas no seu caso é um pouco diferente, né? Porque você tem X moradores, sendo que você tem um cadastro de X moradores, mas de um mês para o outro pode não ter todos esses moradores. Então você tem que ter, primeiro, uma atualização constante,
E o foco da sua mensagem já não tem um direcionamento único, porque ali você não tem só o morador proprietário, né? Então, como é isso? Tem alguma diferença? Como é que você lida com isso? A receptividade, porque hoje as pessoas recebem tanto e-mail, tanta mensagem, tanta coisa, que não dão muito bola para muita coisa. É muito comum você ver um morador reclamar de alguma coisa, e você, o administrador, falar para ele, mas eu informei. Não recebi. Não é que não recebeu, é que ele recebe tanta carga de informação que ele acaba deletando ou não dando a importância necessária. No seu caso, tem um outro agravante, que muitas pessoas ali não são proprietárias, de repente aquela mensagem não é bem direcionada ou interessante para ele, né? Sim, você precisa fazer uma triagem e fazer um sistema de formação direcionada. Por exemplo, conforme eu falei, o recepcionista, ele tem, na passagem do plantão que ele faz digitalmente, ele coloca ali, por exemplo, você chegou lá e falou, olha, fulano, amanhã vai chegar uma entrega para mim de um armário assim, ele vai lá e coloca no sistema, liga para a administração e liga para a administração e fala assim, ó, amanhã tem entrega do móvel para o apartamento tal, e a empresa vai entregar. Eu entro em contato com o funcionário da manutenção e peço para ele programar que vai chegar um móvel e a gente vai precisar subir no elevador. Porque se tiver uma mudança, se tiver alguma coisa, a gente precisa estar com esse elevador disponível, que é o elevador de serviço, para fazer o transporte, essas coisas todas, talvez até acompanhar. Isso é uma de informação. Outra informação, centraliza tudo na administração. Essa é a grande vantagem de você ter uma pessoa administrando um gestor dentro de um prédio, que é diferente de um síndico. Entendeu? O administrador, ele trabalha exatamente para essa função. Eu, por exemplo, se você vai fazer uma mudança no prédio, você me comunica, eu vejo na agenda se não tem mudança ou uma mudança para aquele dia, ou se o elevador vai passar por uma manutenção, aí eu dou ok, ele recebe lá o horário certinho, ele me fala que no dia tal. Se outra pessoa quiser fazer a mudança no outro dia, infelizmente não dá, porque eu sou um elevador. Então esse é um tipo de comunicação que centraliza tudo com a administração. Eu tenho contato, e eles têm contato comigo, entendeu? Eles passam alguns assuntos, ficam na recepção, outros assuntos ficam manutenção. Com vazamento, aí chega na recepção, olha, tá tendo um vazamento, que aconteceu alguma coisa, o telefone não está funcionando, o recepcionista anota, passa para o funcionário de manutenção. Então a gente tem essa rede de informação que é muito importante, porque um grupo no WhatsApp, enquanto você fala e todo mundo toma conhecimento de determinados assuntos que não tem nada a ver, entendeu? São reclamações daquela pessoa, não do prédio, e acaba virando você perde sua privacidade. Sim. Então lá a gente não tem grupo de WhatsApp, a gente não tem grupo de WhatsApp, porque os assuntos são diferenciados. Assim como vai receber uma pessoa, vai chegar meu primo, vai chegar minha prima, o mecânico vai vir buscar meu carro. Então a gente tem uma recepção e tem uma administração. E aí a gente trabalha. Então fica tudo na administração. Fica na administração. Vou dar um exemplo assim. Mas a administração faz o seguinte, eu tenho um trabalho de relacionamento com meus funcionários. Então, por exemplo, quando eu recebo, eu comunico todos. E qualquer informação que venha, o morador passa direto para a administração. Passa para a administração. Não, um exemplo que eu vou dizer assim, tá? Até por lei, você é obrigatório renovar, você até falou sobre seguro, mas de carro, né, de estacionamento, mas obrigatoriamente, por lei, você tem que renovar todo ano o seguro do condomínio. Sim. Tá? De incêndio e tudo mais. Só que assim, no caso dele, o que acontece? Tem um morador que é proprietário e tem um morador hóspede, vamos chamar assim, né? Um inquilino, né? Um inquilino. Se você fizer um comunicado, estamos renovando o seguro do prédio, essa informação serve para aqueles que são os proprietários. Para o inquilino, também é isso, né? Porque não é ele não é a ele direcionado isso, né? Porque eu costumo dizer, eu costumo fazer o seguinte: quando eu renovar o seguro do condomínio, que existe as pessoas ainda não entenderam, muita gente não entende. Quando você faz o seguro do condomínio, você faz o seguro de reconstrução. Tudo que está dentro do apartamento não está coberto.
As pessoas pensam que estão, ou seja, do conteúdo que tem que fazer o proprietário. Então, geralmente, eu mandava assim, uma mensagem para os moradores: olha, estamos fazendo o seguro do condomínio, que refere-se ao seguro da construção e tal, não estão cobertos de área comum. Recomendamos que procure seu corretor de confiança, né, e faça o seguro da parte interna. Um comunicado desse, no caso dele, parcialmente interessa, porque o inquilino não vai se preocupar com segurar o conteúdo, você entendeu? É por isso que eu pergunto, no caso dele é muito... O meu seguro, quando eu faço a pólice, eu cubro só a área social. Mas todos os apartamentos têm por obrigação ter o seguro doméstico. E o seguro do seu apartamento, porque em caso de incêndio do apartamento, se seu apartamento pegar fogo... É a mesma coisa que acontece com o condomínio hoje. Se você causar danos a terceiros, o proprietário que paga. Sim. Então é muito importante você ter esse informação. Mas o que a Luísa quer falar desse, de repente, você ter um grupão e você falar de tudo ali, eu acho bem assim, perigoso, porque são assuntos que às vezes não é para aquela pessoa participar, e ela acha que ela está participando e ela não está, na verdade. Diferente de um prédio que todo mundo mora e todo mundo é proprietário. Entendeu? Então você precisa... A comunicação tem que ser muito bem trabalhada. É um prédio não bem... só por isso, como também você tem que tomar cuidado, porque excesso de informação acaba dando um problema, porque as pessoas acabam não dando bola. E quem não entende, às vezes você passa uma informação para uma pessoa que não entende. E a pessoa fica assim... O que a gente vê é que o condomínio tem condomínio... o condomínio tem a questão de condomínio com serviço, tem a questão de hotelaria, mas cada um tem associação, cada um tem o seu método de trabalhar, né? É importante, por exemplo, por isso que eu falo, cada empreendimento tem a sua gestão e é particular a ela. Você pode fazer sim, tomada de preço para você ver um preço de repente uma prestação de serviço, por uma pintura de fachada, que aí você vê que o fornecedor ele vai te atender de acordo com outro prédio. Com o bairro, na verdade. Exatamente, isso aí você pode fazer, e eu acho muito importante também se trocar informação com os outros prédios. Eu faço parte de um grupo de associação de moradores, e essa associação ela é bem ativa. Nessa semana na quarta-feira eu tive uma reunião de segurança, aí estava segurança pública, Lagoa Presente, município, guarda municipal, e que eles querem trabalhar um protocolo de segurança, porque estava tendo muito assalto. Então todo mundo tem, aí foram moradores, não eram nem síndicos, eram moradores mesmo, as pessoas que moram preocupadas e eles fizeram isso também na Tijuca. Eu faço parte desse grupo. Então a gente tem um grupo com a comandante, com o responsável. A gente tem um grupo que a gente se fala ali quando tem alguma coisa. Eu até sugeri. E com certeza nesse grupo também de vez em quando tem uma alma que bota alguma mensagem política. Mas aí criou um outro grupo, que tem 1 e 2. O 2 é isso. Tem um alguém grupo conhece que era sobre isso. Cuida de gato. Aí uma pessoa bota lá uma mensagem sobre política. Aí o cara pensa, não, vamos criar um grupo sobre política. Aí o outro manda porque quer vender um apartamento. Aí cria um grupo para a parte comercial. Esse grupo tem regras. Esse grupo tem as regras. É tipo uma convenção. Sim, eu sei. Pode falar. Não, mas sempre tem algum que aparece, alguma alma que é logo expurgada, sofre penalidade. Me colocaram num grupo também, na questão de segurança, né? Essa questão de bairro, né? Aí eu achei legal. Cara, daqui a pouco eu fui ver um ofendendo o outro por questão de política. Eu fui sair, cara. Mas é o que eu acabei de falar. Por isso que eu falei, esse problema de grupo é isso, porque você tá no Aí grupo. colocaram lá, que não sei quem foi, aí começaram aí um atacando o outro, falei, meu irmão, ficar... A gente não tem tempo pra isso. E outro tipo de informação que eu trabalho, por exemplo, eu não tenho proprietários que moram, no meio da consulta. Eu mantenho desinformado. Eu faço manda mensalmente. o WhatsApp do seu namorado, o cunhado do Gabriel. O que acontece, eu faço um relatório e passo para ele. Seu namorado, o cunhado do Gabriel. Eu fiz agora a modernização da recepção, fiz a modernização da academia, fiz modernização de um espaço que estava abandonado, eu fiz um business center e um espaço gourmet e uma areazinha que também Gente, eu vou entrar na conversa. Eu fiz responder com um pouquinho seu olhinho no meio da... Eu mandei no meio da consulta. Estrutura. Aí quem quiser contratar o seu profissional manda o tem essa WhatsApp área do seu para não querer namorado, fazer dentro o cunhado. do apartamento.
TS, tem essa área. Então a gente tem esse tipo de formação também. Tem que ter Você fez o milagre da multiplicação de espaços. eu tenho, por exemplo, a gente sem fazer uma cota extra, usando o que eu tenho de recurso, né? Para fazer isso e dar uma comodidade para as pessoas que moram no prédio, entendeu? Então, Não, hoje com a segurança, quanto mais que você puder estar ali, não ter que se deslocar, hoje é muito legal isso. E eu tenho assim, por exemplo, eu sou meio que os corretores não gostam muito de mim, não, corretor de imóvel. Por quê? Porque a gente faz um controle muito grande para entrar, entendeu? Que, por exemplo, tem administradoras que mandam uma lista com 50 nomes. Ah, mas a gente mandou uma lista. Eu falei assim, mas será que essa pessoa que está aqui está na lista? Quem é essa pessoa? Exatamente. Então a gente passa para a administração vai até a recepção, passa para o recepcionista, plantonista, ele coloca lá. Então quando a pessoa chega, quem estiver no plantão entra lá, fulano de tal, documento tal, pode entrar. Não, tem um problema, que o corretor entra lá, começa a filmar, fotografar, tem a Lei Geral de Proteção de Dados hoje em dia. Nem todo mundo vai gostar de aparecer num anúncio de imóvel, por exemplo, né? Então, hoje a gente tem que ter um cuidado danado com essa questão de imagem, não tenha dúvida, né? Eu tive agora esse problema de um meliante que foi preso aí, né? Há pouco tempo. Ele esteve lá no prédio, procurando, com o mesmo assunto, só que lá ele não se criou. Porque parece que... Eu não sei, eu tenho uma desconfiança, porque, por exemplo, lá o lixo a gente faz o descarte, né? Faz coleta, tudo certinho. Então eu sempre coloco no elevador para as pessoas não jogarem as suas embalagens de entrega completas, né? com seus dados, porque isso vai para um lixo, vai para uma cooperativa. A gente não sabe até chegar na cooperativa, porque lá a gente rasga, entendeu? E a gente tira. Você pode pegar ali meu nome, minha coisa e chegar lá. Eu vou na casa de fulano de tal, do apartamento tal, número tal. Se a pessoa não estiver bem preparada, que por exemplo lá os recepcionistas eles participam dos cursos de treinamento do Corpo de Bombeiro, da 23ª DP que faz o curso de treinamento de dona, então são coisas que interessantes. Você tem que munir esse funcionário de informações e de possibilidades, tudo que acontece eu estou sempre passando para ele direitinho, entendeu? Legal. Para você não dar uma seguridade e você consegue inibir muita coisa. Está valorizando o funcionário, porque ele se sente prestigiado também. De fazer câmeras, você está sempre... Tem que ter um serviço de monitoramento de câmera bom, que você não fique na mão, entendeu? Quando você precisar e tem os pontos certos para você ter imagem, né? As imagens e acompanhar. A tecnologia veio para ajudar, entendeu? Não veio para atrapalhar. E vocês falando de informação, eu acho que um grupo, não sei se ajuda, no caso de administrar um condomínio. Ajuda sim, por exemplo, se você quiser um grupo para... porque eu vejo outro grupo lá falando, alguém conhece pintor, já é uma outra, de utilidade, não é um grupo de WhatsApp de trabalho, porque esse trabalho é um trabalho, administrar é trabalho. Sim. Todo mundo que está dentro do empreendimento está trabalhando e precisa trabalhar bem para você ter um ambiente legal de trabalho, dar condições de trabalho para os funcionários também. Eu, por exemplo, eu faço folha de pagamento, tudo é feito por importação, pelo sistema informatizado. Não tem mais nada que você faz por e-mail. Você trabalha o que? Administração própria ou você tem uma administradora que cuida disso? Eu tenho uma administradora que ela cuida da parte financeira e a parte contábil. Mas toda a outra parte é feita por mim, operacional. Quem alimenta essas informações sou eu que faço a importação de tudo, por exemplo, folha de pagamento. Todo mês eu tenho que fazer importar. Quem tem hora extra, quem faltou, quem não sei o que, isso eu faço através do sistema. As informações para eles fecharem a folha. Eles recebem e férias, eu vou lá e faço. Pagamentos de extra, alguma coisa assim. Os meus pagamentos agora eu não mando mais nada para a administradora. Tudo é através desse sistema de importação. Né? Eu não tenho. Mas é ela que faz os pagamentos? Ela que faz todos os pagamentos. O condomínio não tem conta bancária. Entendi. A nossa conta é uma conta boa. Mas todo movimento é você. Tudo é liberado pela gente. Quem controla, por exemplo, eu tenho todos os centros de custos. Os centros de custos é controlado por mim. Você lança dentro do sistema? Dentro do sistema para liberar o pagamento. Entendi. E, por exemplo, eu que faço todo o controle financeiro, eu não deixo passar nada. É uma coisa que todo dia eu tenho que olhar de manhã, né, Luiz? Sim, com certeza. A gente tem que... eu e a Luiz, a gente passou por uma empresa em que a gente tinha um trabalho assim, de controle bem
Até porque, por causa da gente mesmo. A gente, como gerente, a gente tinha alguns trabalhos. Teve uma boa escola, né? Não, é porque é facilidade para todo mundo. Quem trabalhasse com informação, eu particularmente trabalho com o Luiz já conheço o Luiz há mais de 30 anos. E a gente sempre teve esse relacionamento de, a gente ia pra reunião e ia ali baderno, chegava em casa, querendo despedaço, no outro dia tava, né? Todo mundo já disse, você vai ficar em casa hoje não? Aí, tem que fazer relatório. Era o primeiro a chegar, porque quando chegasse todo mundo, teria que estar tudo pronto. Mas é aquilo que eu falo, eu acho que todo mundo tem que fazer o que gosta. E o que você faz, você tem que fazer bem feito. Sim. É o que eu deixo isso bem claro, é pro rapaz da limpeza, é pro rapaz da portaria. Cara, você está na portaria, você tem que fazer porque você gosta. Você tem que estar onde você gosta. E é aquilo, é a nossa vida, a gente vive nisso porque a gente gosta de condomínio, né? Sim, sim. Não, também você tem duas opções. Você trabalha de bem ou de mal com a vida. Você pode escolher. Claro, tem dias ruins na vida da gente, mas você pode trabalhar no seu posto de trabalho de uma condição ou outra. Se você está sempre de mau humor, aquele mau humor vai retornar para você, não tem jeito. Isso aí você vai para o trabalho com dor de estômago, mal-humorado. Tudo que acontece no meio do caminho vai ser um transtorno, vai dar vontade de dar meia volta e voltar para casa. Agora, se você vai para um lugar que você gosta, se sente bem, por pior que seja o trabalho, mas você se sente bem fazendo, fazer o que outra coisa. Não tem a dúvida. Eu vejo isso, eu vejo assim, de uma forma, assim, nessa parte de profissional, eu vejo que a pessoa tem que fazer o que as pessoas às vezes escolhem uma profissão que não tem nada a ver com ela. Por exemplo, trabalhar com o público, lidar com o público, atender as pessoas, você tem que gostar muito. É muito complicado. Não, o público em geral. Não precisa eu particularmente, eu tenho colegas de infância, tá? Que eu nunca briguei. Eu tenho essa facilidade, eu até falo aqui no meu livro, essa parte de você, eu tenho assim, uns 3 parágrafos que eu falo de comportamento, de você saber conviver com as pessoas. Saber viver em grupo é saber viver em condomínio. Porque, por exemplo, você tem que saber, por exemplo, às vezes o seu vizinho está doente, você liga um som alto. Você tem que respeitar, mas a pessoa não vai adivinhar que está doente. Você tem que chegar e ter uma convivência e falar, gente, fulano, eu tô com uma pessoa passando mal, tá legal, tá bom. Aí a pessoa já, espera chegar ao extremo, a pessoa já tá com a pessoa doente, já tá passando mal, tá com algum problema, chega uma outra, aí estoura, entendeu? Se você fizer esse tipo de trabalho, de comunicação, eu sempre faço isso. Até na minha vida pessoal, eu levo isso comigo. Você não precisa chegar no espaço do outro. É que eu falo, por exemplo, a etiqueta na internet, as pessoas já não têm. Porque fica muito mais fácil você agredir uma pessoa virtualmente do que pessoalmente. Coisas que as pessoas deveriam levar para uma assembleia. Por trás de um aparelho telefônico, por trás de um computador, tem uma outra pessoa, um ser humano, e você tem que tratar ela como se ela estivesse na sua frente. Porque você entra na privacidade, você começa a falar coisas que você não está cara a cara. E hoje a reunião online é ruim, é boa e é ruim. E é ruim por causa disso. Ela facilita, né? A reunião online, eu acho que as pessoas elas não abrem nem a câmera e ali elas acham que podem falar tudo. Sim, às vezes a pessoa, por exemplo, quando você sai, o executivo, quando ele sai para trabalhar, quando ele vai para uma reunião, ele sai do ambiente de televisão, a pessoa está dentro de um salão de cabeleireiro participando de uma assembleia. Eu já fui uma vez cortar cabelo que um cara estava lá no salão e estava numa assembleia. Então xingava, falava, enfim. E detalhe, não abrir a câmera, não abre a câmera. E outra coisa, às vezes tem assuntos que precisa de um detalhe, você precisa analisar, para você aprovar. Para você pensar, né? Pensar, analisar, eu fiz planejamento, então sou uma pessoa muito assim, trabalho com detalhes. Eu penso no hoje, no amanhã e lá na frente. É complicado, então às vezes, o virtual, o online, ele veio para facilitar e as pessoas têm que aproveitar disso, da tecnologia, para tirar benefício. Por exemplo, você colocando para outras áreas, uma área de pessoas que trabalham confeccionando alguma coisa.
Às vezes, para a pessoa ter aquele material ou conhecer um pouco daquela técnica, eu ficava esperando, tipo, agora não, você às vezes consegue pelo sistema, você captar, você aprender e você não precisa perder aquele tempo que você tinha de fazer, importar de fora para chegar aqui. Agora você já tem essa facilidade, você vai te ajudar. O robô vai tomar conta. Não é assim, as pessoas veem como se o robô funcionava, não é. Eu vejo várias, eu acompanho. Aí eu vejo, robô, não vai ter nunca, ninguém vai substituir o ser humano. A tecnologia veio para ajudar, para facilitar. Uma das coisas que a gente às vezes tinha que levar um tempão para fazer, agora você consegue comprar as peças e você mesmo, de repente. O raciocínio humano ainda ele tem um diferencial. Né? Você estava falando até há pouco tempo, um pouco antes desse negócio de segurança, de reunião de segurança, e me ocorreu uma coisa, eu já participei de algumas também, de conselho de segurança, de bairro, né, que hoje está muito comum, os bairros se reúnem, e existe também reuniões de entidades ligadas à administração condominial. Quando você vai nesses lugares, você encontra colegas que trabalham na mesma área, e sempre surgem aqueles comentários sobre uma situação X, Y lá, que você viveu, complicado, engraçado, curiosa, né? Sempre você, eu passei por uma situação X, e você? Teve alguma situação assim que você passou e que te marcou, ou foi por bem ou por mal, mas foi assim, foi marcante nessa vida sua de... Porque muitas tiveram, mas sempre tem uma mais acentuada, né? Aproveitando para falar da parte de segurança, eu acho muito importante até os próprios moradores participar desse tipo de reuniões, porque às vezes você mora num prédio e você larga a porta aberta de uma garagem, ou a própria porta do seu apartamento. Você precisa conhecer um pouco desses, participar dessas reuniões para você se colocar um pouco no lugar, entendeu? Convidados, pode deixar entrar. Aí quando acontece um sinistro, a pessoa que estava lá, que liberou, é penalizada pelo comportamento inadequado de outro. Eu já tive sim, vários, ainda vão acontecer, mas eu tive um que marcou muito na minha época até a época de hotelaria, e eu era gerente comercial de uma rede, e teve um acidente, uma fatalidade aqui no Rio de Janeiro, e essas pessoas ficaram desabrigadas e elas foram alocadas pelo um órgão público, né? Que buscou, você sabe que dentro de hotelaria os hotéis também, eles fazem esse tipo de negócio, né? Você pode, em determinados momentos, você pode acolher um grupo de uma fatalidade, de um incêndio, de um desabamento, e aí eles ficam hospedados, eles são tratados como um hóspede normal, como qualquer um, não tem essa de você. E aí aconteceu, eu era gerente comercial e fazendo toda a tratativa, e estava terminando o prazo para as pessoas saírem do coisa que tinha que renovar, enfim, foi feita a negociação e foi feita uma grande reunião, e eu estava nessa reunião junto com os órgãos competentes e os moradores que estavam nessa situação. Só que na hora que falaram que não iam renovar, os moradores foram saindo discretamente, e nós ficamos refém. Esse grupo ficamos refém, porque eles disseram que não iam liberar a gente enquanto não liberassem nada. E eu fiquei lá, já era tarde da noite. Se não renovasse o contrato, deles permanecerem nos hotéis. Tinha outros hotéis também. E aí a gente ficou lá, começou e todo mundo podia usar telefone, celular não era tão usual, né? Enfim, e todo mundo nervoso, porque a gente não sabia, porque as pessoas estavam enfurecidas, foi uma catástrofe que aconteceu, as pessoas estavam nervosas, as pessoas estavam, né? Assim como eu já tive assembleia que tinha gente armada que você estava numa, né? Sim, verdade. Que foi no jeito de não citar o nome, que tinha gente armada, começaram as brigas e a gente ali preocupada com ficar armado. Exatamente, a gente Isso é normal em reunião às vezes, né? Mas nesse caso, normal não é não, porque quando você vai para uma reunião, não é normal. Você vai para fazer ainda mais quando é uma assembleia, né? No meu caso não era uma assembleia, era uma reunião para fazer de tratativa, para fazer uma negociação.
Mas aí eu fiquei muito apavorado, porque eu falei, eu não sei o que pode acontecer. Então foi uma situação que eu falei, foi onde eu repensei e falei, eu acho que eu preciso... Eu vou sair de condomínio. Não é sair de condomínio, eu preciso ir para uma outra área. Não, porque... justamente para onde ele foi mais fixo em condomínio foi sair dessa área mais comercial. Porque na minha área comercial eu viajava muito. Tinha escritório no Rio, tinha escritório em São Paulo, mas eu tinha que ter, pela minha formação, eu tinha em cada estado eu tinha um representante que me representava fazendo essas visitas, lugar que tinha empresa, como era mais a parte, eu trabalhava mais o corporativo, né? Aí é aquilo, né? Mesmo assim, não vou sair do condomínio, não. Vou arrumar uma brechinha aqui dentro de um condomínio. E aí a gente fazia esse trabalho, mas aí fui ficar fixo, né? Até para terminar alguns cursos que eu queria fazer. E aí tô lá esses 23 anos. Mas o Francisco tem outras brechas, né? Por exemplo, o Francisco, além de tudo isso aí que ele já falou, comercial, hotelaria, né? Ele também virava na área da moda, né? Sim. Esse é o teu refúgio. A gente fala que é Plano B. um lobby, né? É uma coisa, porque, por exemplo, antes de tudo eu era modelo. E aí depois eu fiz curso, me profissionalizei, já trabalhava na parte de eventos. E aí eu fui fazer a faculdade de hotelaria, justamente que dentro da faculdade de hotelaria tem um curso muito bom de eventos. Você trabalha a parte de alimentos e bebidas, você trabalha a parte de convenções. Então você tem um know-how maior, você aprende mais do que um curso de você organizar um evento normal. Então você trabalha desde a tratativa, desde a captação, até você entregar o evento e pós-evento. E aí, né, nesse meio tempo que eu estava fazendo faculdade, eu vim de uma outra área, eu trabalhava no Tribunal de Justiça de Niterói. E aí eu fui fazer hotelaria justamente por causa dessa parte de eventos. E aí, nessa parte de eventos, dos eventos que eu participava, eram os desfiles de moda. Então, aí sempre foi uma coisa que eu gosto de fazer até hoje. E agora, de um tempo para cá, eu tenho me dedicado um pouco mais a trabalhar a parte de moda. Eu sou produtor de um curso de moda em Niterói, eu sou o produtor. Então, acho que eu vou beber uma aguinha aqui, porque... Já começou a tossir e está pedindo uma água. E a parte de moda é uma coisa que me encanta. E por participar desse tipo de evento, a gente precisa ter muito essa tratativa com as pessoas. Então, acabei lançando um livro agora de moda, de etiqueta, na verdade. E que aí eu falo mais de moda e literatura. Você vê que... Não, polivalente. Eu tenho também, eu sou jornalista. Eu fiz um curso de jornalismo de moda há pouco tempo. Então eu tenho coluna, eu escrevo toda semana. Então é uma cachaça que a gente fala, né? É verdade. Agora você usou o tempo certo. Tava faltando na hora que a gente comentou. Muita gente, a cachaça, né? É a alternativa, um chama de plano B, alternativa, cachaça, né? É uma coisa. Tem uns que é cachaça mesmo. Não adianta você querer sair, mas você está sempre voltando. Você, não vou fazer mais. Eu parei um bom tempo, fiquei um bom tempo. Um pouco longe. E aí, aos pouquinhos fui voltando e tô aí. Aí agora lançou esse livro. Esse livro, na verdade, quem precisa de etiqueta, acho que todo mundo precisa de etiqueta. E o que diz o livro? O livro é que eu falo da parte de etiqueta social, comportamento, que você tem que ter no seu dia a dia, essa de tratativa com as pessoas, até com o seu vizinho você tem que utilizar a etiqueta social, que é a sua vida social, a vida profissional dentro de uma empresa, como você deve se comportar, vai até desde roupa, né? A gente trabalhando numa empresa que a gente tinha funcionário que que quando chegava todo mundo e esse tipo de comportamento e até mesmo de lidar com seu colega de trabalho, porque cada um tem a sua função, cada um tem o seu trabalho. Então, às vezes a gente se depara com pessoas que quer
A área não tem nada a ver com a área dela, mas ela quer se meter, ela quer falar, ela acha que ela é dona da verdade. E o livro te ajuda. Tem a parte de etiqueta de mesa, que é para você saber se comportar em determinados lugares, não só na hora de comer, mas na hora de você se comportar, você aprender. Não é só a hora de comer, a hora de você estar comendo, você está conversando, tá entablando conversa, né? Exatamente. Até que agora, por exemplo, tem pessoas que chegam, jogam a bolsa em cima da mesa, tá falando, você está no celular. Não, hoje o mais comum é o pessoal ficar comendo com o celular e as pessoas em volta, todo mundo com seu celular e ninguém conversando. É o que eu falei. Teve um caso até, eu acho que foi em São Paulo, que o dono de um restaurante famoso, ele foi de terno e gravata pra praia. Não teve uma história dessa? Isso aí tem gente que não que tem, aí, né? não, ele quis mostrar que as pessoas iam pro restaurante dele de chinelo, de bermuda, aí ele fez o contrário, ele foi, todo mundo começou a... Isso aí saiu na internet. Tem até a gente chama dentro da etiqueta que é dress code. Porque às vezes você recebe um convite e vem lá atrás, né? É o dress code. Então é a roupa que você tem que ir, que às vezes as pessoas não respeitam. Hoje em dia as pessoas pior não têm quando mais... você manda e a pessoa não sabe que roupa Não, é eu já vi aquela. festa de um amigo meu que ele falava, ele gosta, não pode de short e camiseta, porque se você me botasse social, a pessoa estava de short. Estava achando que estava social. Social. Eu falei, meu Deus do céu, não tem nada a ver. Então, a etiqueta é a mesma coisa que eu falei para vocês, da pessoa estar numa assembleia e estar num bar. E aí você está tratando de um assunto sério e a pessoa está lá. Então, o livro trata disso. E a internet, que eu chamo de netiqueta, que é a internet, etiqueta na internet, que é toda essa parte. Por exemplo, às vezes você recebe uma mensagem em caixa alta no WhatsApp. O que significa isso? Ou no e-mail. Quando você coloca em caixa alta é uma coisa que ou você está chamando a atenção, Agressiva, né? tá com a pessoa. Se a pessoa botar a frase toda em caixa alta. Ou você precisa que a pessoa olhe aquilo ali, é uma urgência. Então as pessoas não veem essa diferença. Existe, você precisa aprender todo esse comportamento para você se adequar no dia a dia. Eu não sei, como sempre estudei etiqueta, eu tenho esse meu lado de convivência, de achar que, por exemplo, eu sempre penso em atender a todos, não sou bom. Da educação. Exatamente, você precisa saber escutar, você precisa saber a hora de você falar, entendeu? As discussões começam assim, a pessoa está falando a hora. Eu garanto que boa parte do que você se inspirou para escrever é do seu dia a dia, que as pessoas estão faltando muito com a etiqueta. A minha introdução é essa, de tanto conviver e conhecer e ver isso errado funcionando, eu falei, bom, chegou a hora de eu escrever um livro. Isso é bom que leva para dentro do condomínio também, né? Sim, isso aqui você pode levar para a escola. Eu falo da parte de adolescentes também, de bullying, sabe? Eu, por exemplo, os meus colegas de primário eu tenho contato até hoje, que eram coisas assim, é diferente. Hoje em dia era respeito, era consideração, viram grandes amigos e agora, hoje em dia, não tem isso. E na etiqueta eu falo tudo isso. Então, de tanto ver esse tipo de coisa funcionar. Às vezes é um profissional maravilhoso, mas tem esse lado. E aí acaba não tendo mercado porque não sabe se comportar. Não sabe separar as coisas, né? E aí veio esse livro que para mim agora, graças a Deus, eu tenho feito começar até a fazer algumas palestras. Legal, até dentro de empresa, teve uma empresa que eles usam uniforme. E aí quer fazer um uniforme, mas quer fazer um uniforme que tem a ver com todo o perfil da empresa, não adianta nada. Então aí eu vou, dou uma olhada, aí eu faço a palestra, ensino as pessoas a fazer, como usar. Mas hoje as empresas mesmo liberaram essa questão de uniforme, você vê que quase elas não têm mais essa preocupação de uniforme, eu acho. Eu acho legal. Eu também acho legal. Eu acho que fala legal, porque antigamente era muito comum, hoje já não é tanto. As empresas, é o que eu falo, tem um uniforme apropriado para aquele tipo de empresa que é. É a mesma coisa você vê num aeroporto os funcionários de empresa de aviação, né? Olha a diferença de outros tipos de coisa. Parece que é um perfil. Você vê, todas têm um uniforme muito parecido.
Por quê? Tem a ver com aquela atividade profissional. Né? É, uma referência. Eu usava, no início, quando eu comecei com a empresa, né? Eu usava uniforme. Eu usava o uniforme da minha empresa. Não, o uniforme, eu acho que eu gosto muito do uniforme, além de você padronizar, fica uma coisa bacana. Você consegue fazer traçar o perfil da sua empresa. Por exemplo, uma empresa de montagem. Você chega lá, você tem uns montadores, você está dentro de um condomínio. Você identifica que aquela pessoa que está ali é o funcionário que está trabalhando, fazendo um serviço. Então, é uma forma também de você identificar as pessoas. Sim. Uniforme, pintura. Quando você contrata uma empresa, eu fiz uma reforma de fachada. Então, essa empresa, os funcionários eram todos uniformizados. Desde capacete, macacão, e tinha algumas cores que diferenciavam um do outro. Então você sabia quem era o responsável e ia direto falar com ele. Porque às vezes o cara está lá pintando, fazendo serviço, você vai direto reclamar com o cara. Não é. Você tem que chamar a pessoa responsável e falar, olha, não é assim, não é assado. Aí a pessoa vai e passa lá para os encarregados, que de repente foi a pessoa que não passou correto para o funcionário, e você chega lá e o cara falou, pô, não estou fazendo nada errado, você está... Entendeu? Então, eu acho que socializa também, porque assim, não tem aquela coisa de no mesmo ambiente de trabalho, tem uma pessoa que parece que está indo para uma festa de gala, e tem outro que parece que está em casa. Porque ele não tem um padrão, ele vem com a roupa que ele acha melhor, então você tem essa situação, você chega no ambiente de trabalho, você vai ser atendido. Vai com a camisa do Botafogo? Vai com a camisa de time? Não, você pode até... É uma coisa que você deve pensar, porque você pode ter conflito. Não, mas isso aconteceu uma vez botar a roupa muito curta, roupa que às vezes que você não pode abaixar, então você tem que dar todas as... Eu trabalhei numa empresa que tinha uniforme, né? Nós tínhamos comigo. Aí aí a sexta-feira virou e falou assim, olha, o uniforme está liberado. O funcionário foi com a camisa do Flamengo lá, o uniforme é de menos, a camisa de qualquer time é de menos. Quando você fala isso, meu Deus, em cada um. A gente já passou. Agora, o profissional de hotelaria, o administrador de residencial serviço, o profissional de moda, o escritor, ainda tem tempo para, quando sai desse ambiente, tem como é que é o Francisco depois de tudo isso? Bom, final de expediente. Final de semana. Vamos para o final de semana. Não, eu gosto muito de sair. Eu vou ao cinema, eu vou ao teatro, eu gosto muito de ler. Então ainda tem tempo. Eu tenho um grupo de amigos que a gente está sempre assistindo uma peça. E às vezes a gente marca num domingo assim, mais à noitinha, vamos comer uma pizza. Eu preciso interagir, que eu acho que é muito importante. Você precisa ter conhecimento, contato com pessoas de outros segmentos, para você ter tirar um pouco dessa diversidade, você se alimentar disso. Entendeu? Senão você fica num mundo que você esquece das outras coisas, você fica muito... Eu gosto de ler, eu gosto de ler no papel. Eu tenho, as pessoas mandam, eu falei, gente, eu imprimo, eles me mandam, eu imprimi, eu olho, eu anoto, enfim. Mas eu gosto muito do que eu faço. Eu faço com prazer. Então, eu sou aquela pessoa que entende, você é muito Caxias. Eu não sou Caxias, eu gosto eu gosto do trabalho que eu desenvolvo, então eu saio todo dia para trabalhar esses anos todos. Não sou de faltar, não sou de atrasado, mas também não sou uma pessoa chata de achar que todo mundo tem que ser igual a mim. Não, eu sou eu, a outra pessoa é ela, não. Mas eu sou assim, eu gosto de trocar. Por exemplo, dentro da moda eu tenho amigos e amigas, ser jornalista, eu tenho acesso a muitas coisas, então eu não gosto de guardar para mim, eu gosto de passar para as pessoas, os meus trabalhos. Eu escrevo, então as pessoas mandam às vezes para mim os textos, eu olho, aí eu confiro, aí eu mando para a pessoa dar a última olhada. Pô, Francisco, você falou uma coisa aqui que eu não tinha percebido. A pessoa que criou a peça
sabe, não focou, não tentou para aquele detalhe. E eu já olhei e perguntei, mas você pensou nisso? A pessoa, não pensei, mas agora você, sabe, é bacana isso, entendeu? Você ter um olhar diferente, não aquele olhar crítico de querer tudo que ver, não. Se eu olhar, você fala assim, você pode me ajudar, eu ajudo. Se eu olhar, eu ver que não, eu vou falar, não o que você quer, tá aqui, então. Classifico o Francisco um termo que hoje eu quase não ouço mais falar. Ele é um gentleman. Não, tem que ser, ué. Hoje é uma coisa que cai no desuso, mas é o Francisco. Não tenha dúvida quanto a isso. Né? E condomínio, viver em grupo é importante. Você não pode ficar sozinho. Eu saio do trabalho, tiver que ficar numa reunião até mais tarde, chegar mais cedo, visitar amigos. Eu gosto muito de ter contato com os amigos, relembrar as situações. É bom. Né? E, por exemplo, lá os meus funcionários, eu sou muito amigos dos meus funcionários. Assim, todo mundo fala assim, seus funcionários te respeitam muito. Eu falei, mas eu respeito eles muito mais. O pessoal confunde hierarquia com poder. Eu nunca penso, É diferente. Pagamento tem que estar certinho na porta, o trabalhador tem que receber, dar condições de trabalho, entendeu? Trabalho com condição boa. Reconhecer, as pessoas têm seus problemas familiares, você tem que chegar junto, você tem que estar ali junto para ajudar, porque às vezes a pessoa tem um problema e você acaba arrumando dois problemas que vai para o trabalho e chega lá e encontra uma pessoa que vai aumentar esse problema, não te ajuda em nada. E, enfim, eu tenho esse tipo de convivência. Lá a gente tem aniversário, a gente comemora, final de ano, vão sair. Os próprios funcionários entre eles mesmos, eles saem juntos, entendeu? Eu tenho funcionário de 23 anos, ao mesmo tempo que entrou junto comigo. Então ele hoje está com um filho de 22 anos. Então ele casou, ele foi trabalhar lá, casou, teve filho, e outros também são funcionários antigos. Mas pouco você arrumou lá. Não, eu gosto de manter a pessoa no trabalho. Ainda mais uma pessoa que trabalha na Zona Sul, mora em Magé. Nunca faltou, nunca chegou atrasado. Nossa, não é uma viagem, não. É um funcionário diferencial, não é? É verdade. E eu lá também não vejo, porque mora muito longe, vai gastar muita passagem, mas às vezes você compensa a passagem dele. Do trabalho dele. O funcionário está sempre, você precisa, ele está lá, ele não falta, não chega atrasado. Então são coisas que você tem que colocar e tratar bem, entendeu? Sim. Um dos motivos, você falando de interagir e tudo mais, uma das finalidades dessas nossas conversas é justamente isso, interagir, embora esteja um pouco dentro do meio também, mas sempre são pessoas que têm algo a mais, tem um diferencial, tem um norte também que não é só de condomínio, né? Que é uma hora que a gente está interagindo com pessoas que da nossa área e ao mesmo tempo tem algum direcionamento também fora desse como o seu caso, né? Não é comum a pessoa de condomínio estar também no mundo da moda e da literatura, né? Então é uma coisa assim, isso é muito legal, até pra gente, isso pra mim, pra ele, a gente, essa troca, como você falou, né, de interagir, trocar, é muito legal pra gente. Sim, até porque, por exemplo, você fala de um porteiro, de um recepcionista. Se você tem aquela pessoa para facilitar, o que eu falo com meus funcionários, olha só, a gente está aqui para ajudar as pessoas, para facilitar a nossa função. Servir, na verdade. Mas é um serviço que, por exemplo, às vezes foge um pouco da sua alçada. Mas, por exemplo, a pessoa, poxa, você vai pedir, você pode receber isso aqui para mim? Não é comigo. Você pode, para trocar a lâmpada, não é comigo. Então, todo funcionário é orientado. Pediu uma informação, dá a informação certa, procura ajudar, procura atender. Isso é muito importante. Aí você cria um ambiente dentro do condomínio que as pessoas se tratam de igual para igual. Até entre eles. Exatamente. Então, aí você vai, a pessoa já cria milhões de problemas. E a gente está ali perto. Aí você já sai dali e já começa. Eu falo, a gente vai conviver com essa pessoa um período grande. Então, se a gente não criar essa harmonia, se a gente não tiver esse equilíbrio,
você passa todo dia a trabalhar com problema. Já tive problemas de pessoas lá, de droga, mas a gente via que não tinha nada a ver com a gente, era da pessoa. Mas a gente chegou até um ponto, ajudar até um certo ponto. Quando a gente viu que não tinha mais como ajudar, a gente teve que buscar um especialista, porque eu não tenho esse poder. Então, é triste, mas você tem que... Mas é isso. É isso aí. Poxa, muito legal, né? Foi bom. Francisco, muito legal a nossa conversa. Eu que agradeço pela oportunidade. Como eu falei, essa troca é fantástica, né? Francisco, ficou faltando alguma coisa aí que a gente não perguntou, você gostaria de falar? Acho que a gente começou Faltou bastante, né? alguma coisa? Não, acho que é um tipo de conversa que a gente tem que estar sempre trazendo novidades. Por exemplo, eu tenho algumas coisas, eu até passo para a Luísa. A Luísa, a gente mantém, assim, a gente vai se monitorando, a gente vai alimentando as informações. Chega uma novidade, ele passa para mim, eu passo para ele, a gente comenta, assim, eu falo. Então, mas o podcast aqui é muito importante e vocês deveriam chamar mais pessoas para falar um pouco já de outras áreas, por exemplo. Não, a gente sempre... De fornecedor que fornece condomínio. Não, a gente tá com algumas pessoas para chamar assim, sobre essa área também. A gente tem algumas coisas que fugiram um pouco da administração, mas também tem a ver com condomínio. É muito importante vocês manterem esse tipo de informação, porque isso aqui é uma informativa. Uma informação, a ideia é essa, a gente trazer informações de condomínio, saber quem é o Francisco, quem é o João, que às vezes as pessoas acham, a gente não quer só a questão, como que veio parar no condomínio, como é que foi essa vida de condomínio, como é que você chegou, então isso é tem que saber importante. como que foi parar lá, porque a gente sabe que sair não sai. Isso aí. É porque é muito importante, porque as pessoas às vezes querem, por exemplo, porque se candidatar a cargo de síndico. Precisa saber que tem que ter um preparo, precisa saber que é uma responsabilidade, que é uma profissão e que precisa ter cumprir todas as etapas de qualquer profissão. Né? Sim. Então, o trabalho de vocês está aí para isso, né? Para ir estreitando e as pessoas se conscientizando. Acho bem bacana, parabéns. Obrigado. Nós que agradecemos aí a sua presença. Uma convidar de novo, bater um Com papo. certeza. De repente vamos falar mais adiante sobre etiqueta num dia aí, para isso só para mim. Eu vou fazer uma pesquisa. Eu estou começando a pensar junto com a editora agora, eu vou fazer uma pesquisa para depois apresentar um estudo de como é que a gente pode desenvolver e quem usa, porque todo mundo usa a etiqueta necessária. Eu estou fazendo uma pesquisa, quem usa, quem não usa, quem que acha, e a gente vai fazer um levantamento bem legal. E vamos fazer um levantamento também, que eu vou escrever um livro sobre condomínio. A história de condomínio. Pô, vai ter muita coisa. Vai ter muita coisa. Mas já tem uma série, né? Uma série que passa na outros. Os outros. Aquilo ali Já viu? Todos. Eu não perco um capítulo. Aí a gente fez um merchandising aqui da Globo, viu? Isso aí é. Não, sério, porque aquilo ali é a vida real. Porque eles colocam de uma forma Eu vou ver aqui. Mas eu vou mandar, a gente pode chamar quem escreveu, como é que é o nome dele, esqueci o nome do autor, né? O autor, para poder. Ele falou que levou ele. Isso aí você sabe que existe um trabalho assim com a polícia. A polícia ele faz um mapa. Faz uma mapa de investigação de trabalho de acordo com os boletins de ocorrência. Mas aquilo ali eu acho que boletim de ocorrência. Eu vou até pesquisar como é que ele fez. Eu pesquisei e teve muita. Vai chegar esse índice, né? Então você chega a um índice que as pessoas começam. Mas aquilo ali eu acho que é uma história real. Eu queria saber quem foi que passou por aquilo ali. Aquilo ali não tirou aquilo da cabeça, não. Sim, eu acho que tem. Não, tem sim. Que eu já passei por cada situação parecida que... Gente, já vi gente morrer dentro de condomínio. Isso aí já... Aquela história lembra aquela mulher dos quadros? Vamos ver esse caso. Que era uma artista, uma artista plástica, uma pessoa que comprava quadros, que aconteceu no prédio, na Liga Nossa, lá no Lagoa, que era uma quadrilha, né? Morava dentro de um condomínio. Tudo aconteceu no condomínio. Até que veio um assassinato dentro do condomínio. Imagina as pessoas que moram nesse condomínio.
Então é isso, Francisco. Muito obrigado aí pela sua presença. Valeu.